o economista Bernard Api. Bernard, obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar nosso convite e pela disponibilidade de conversar um pouco com a gente sobre o tema. Obrigado pelo convite, Vanessa. E para falar sobre o papel do TCU em todo o processo da reforma, nosso convidado é o auditor Alessandro Caldeira, da Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas, que foi quem conduziu no TCU os trabalhos sobre o assunto. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigada também pela presença. Obrigado, Vanessa, Emerson, Torapi. Satisfação é toda minha. Bom, a ideia da reforma tributária é transformar algo complexo, algo desigual, em uma coisa mais simples, mais justa, mais transparente. Essa ideia do modelo dual, que já é usado em muitos países, é realmente melhor ao modelo atual? Bom, antes de mais nada, cumprimentar o Alessandro, o Emerson. Não, a mudança no sistema tributário é muito grande. Existe um padrão mundial de tributação da produção, comercialização e consumo de bens e serviços, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA. O IVA é um imposto que você cobra em cada etapa, em que você incide o imposto nas vendas da empresa e todos os insumos, tudo que ela usa no processo produtivo, o imposto que paga nessas aquisições, ela recupera na forma de crédito e paga a diferença entre o débito que incide nas suas vendas e o crédito que incide nas suas compras. Uhum. Como em cada etapa você recupera o imposto que foi pago nas etapas anteriores, na prática, quando você chega na venda, na última venda, o imposto que incide nessa última venda corresponde à soma de tudo que foi recolhido nas etapas anteriores. E um bom IVA, ele desonera completamente investimentos, não necessariamente com alíquota zero, pode ser com crédito imediato, integral, e desonera completamente exportações, geralmente através da não incidência com a manutenção dos créditos. Como tudo que é produzido e importado por um país, ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva com o investimento, e como você desonera as exportações, desonera investimento, tributa as importações da mesma forma que você tributa a produção nacional, o IVA é um imposto sobre o consumo. Então, é um imposto que você cobra em várias etapas, mas quem paga a conta é o consumidor. Então, é um imposto sobre consumo cobrado de forma não cumulativa ao longo da cadeia. Bom, e por que o IVA é um bom tributo? Um bom IVA tem algumas características. Quais são essas características? Ele tem uma base ampla de incidência, então você não diferencia mercadoria de serviço, se é tangível, intangível, operações com direito, tudo está na base de incidência. Ele tem não cumulatividade plena, ou seja, tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva dá direito a crédito. E ele é cobrado no destino. O que significa isso? Que significa entre operações entre jurisdições, que pode ser entre países, entre estados, o imposto pertence à jurisdição de destino. E quando você tributa no destino, você está tributando o consumo. Quando você tributa na origem, você está tributando a produção. E o imposto que tem essas características, ele tem uma grande vantagem, ele não distorce a forma de organização da produção. Então, pensa no mundo que não tem o IVA. Como é que a produção vai se organizar? Eu vou terceirizar, vou internalizar, eu vou produzir no local A ou no local B. Quando você introduz o IVA, se ele for um bom IVA, você não distorce essa forma de organização da produção. A grande vantagem é que isso aumenta a eficiência econômica, aumenta a produtividade. Porque toda vez que o sistema tributário distorce a forma de organização da produção, você leva a produção a se organizar de uma forma que quase sempre é ineficiente. Por exemplo, pensa assim, que no Brasil, por conta da tributação na origem do ICMS e de benefícios fiscais, a gente tem situações, por exemplo, em que uma mercadoria sai do estado A, vai para o estado B, onde tem um centro de distribuição, onde ela ganha um benefício fiscal, e volta para o estado A. Pensa isso do ponto de vista econômico, Alessandro. Não tem lógica nenhuma. Não faz sentido. Tá certo? Sim. Num IVA, que é tributado no destino, isso não acontece. Entendeu? Não existe esse tipo de distorção. Então, quando eu estou dizendo que a gente tem um sistema que tem efeitos muito negativos para a economia, isso acontece porque o sistema brasileiro atual foge completamente das características do bom IVA. Em vez de uma base ampla, a gente tem uma base fragmentada.
ICMS e ISS é o caso principal. Um tributa a operações com circulação de mercadoria, serviço de comunicação e transporte, e algum transporte, e o outro serviços que estão numa lei complementar, inclusive com uma zona cinzenta no meio dos dois. E um é cobrado pelo Estado, outro é cobrado pelo Um é município. cobrado pelo Estado e município, um não comunica com o outro. Em vez de ter não cumulatividade plena, a gente tem um monte de problemas de tributos que são pagos no meio da cadeia e não são recuperados. Desde tributos totalmente cumulativos, como ISS, eu pago e não dou crédito para ninguém, até falhas muito grandes na recuperação de créditos nos tributos não cumulativos, como é o caso do ICMS. Então, tem uma série de restrições à recuperação de crédito no ICMS. Então, e em vez de ter tributação no destino, eu tenho tributação na origem, e que isso gera, por exemplo, a guerra fiscal que a gente tem entre os estados. Então, o que a reforma tributária faz, o ponto de chegada da reforma tributária não tem nada de muito original. A forma como está sendo feito, sim, porque foi feito para se adequar à especificidade brasileira, mas o ponto de chegada não tem nada de muito original. É um modelo que se adequa aos melhores parâmetros de tributação do consumo de bens e serviços. E essa complexidade ela é nociva tanto para a população quanto para as empresas, né? Certo? Sim, o nosso sistema tem, vamos dizer, 3 efeitos negativos para a economia. O primeiro é a complexidade. Nós temos um sistema extremamente complexo. Você pegar a legislação de ICMS de um único estado é extremamente complexo, com substituição tributária, em que eu tenho que, estou vendendo do estado A para o estado B, tenho que conhecer a legislação do estado B, recolher o imposto devido por antecipação. Isso, a complexidade é muito grande. Segundo, como eu falei, um bom IVA desonera exportação e investimento. No Brasil, a gente tributa investimento e exportação, e isso prejudica o crescimento da economia. E terceiro, por os exemplos que eu dei, o nosso sistema distorce a forma de organização da economia. Eu dei 2 exemplos, podia aqui passar horas dando exemplos de distorções que resultam no nosso sistema tributário. A consequência de tudo isso é uma perda muito grande de produtividade do potencial de crescimento do país. É difícil quantificar o efeito exato da correção de todas as distorções, mas só para vocês terem uma ideia, só o segundo efeito, só o efeito tributário, exportação e investimento, isso dá para quantificar bastante bem com modelos econométricos, e todos os estudos apontam o resultado entre 4 a 6 pontos percentuais de aumento do PIB potencial, só por conta do segundo efeito, que nem é o mais importante. Eu acho que o terceiro efeito é o mais importante de todos. Então, nós estamos falando, quase com certeza, num aumento superior a 10 pontos percentuais do PIB potencial do Brasil, por conta da mudança que está sendo feita no sistema tributário. É uma mudança relevante. E a população vai sentir... Desculpa, Alessandro, pode ver. Acho que Eu ia falar da falou da população. população. Se a